Boa tarde, sejam muito bem-vindos. Eu sou Dani Berti, comunicadora, jornalista e apresentadora, principalmente de eventos de tecnologia. Já faço isso há mais de 5 anos. E por essa experiência com o universo de TI, eu fui convidada a mediar o evento de hoje. Data Center em nuvem ou Anywhere? Como você se protege? A organização desse encontro de hoje é da Synnex Westcom Constor e em parceria com a Cisco. A Synnex Westcom Constor, distribuidor multinacional de tecnologia, oferece um extenso portfólio de soluções e serviços em parceria com marcas líderes de mercado. Uma parte integrante do DNA da Cisco é a criação de parcerias duradouras com os clientes, trabalhando juntos para identificar as necessidades deles e fornecer soluções que impulsionem seu sucesso. Cisco e Synnex Westcom Constor trabalham juntas através dos seus parceiros para oferecer tecnologias inovadoras que possam garantir escalabilidade, desempenho e, principalmente, segurança aos seus clientes no Brasil e no mundo. Estamos falando de empresas que se encontram em diversos ou diferentes ambientes e estágios dentro de uma jornada para a nuvem. Talvez algumas já em etapas avançadas e outras ainda nos primeiros passos dessa trajetória. O que realmente é fato é que vivemos uma realidade híbrida, de múltiplas nuvens, onde o que importa é o desempenho, disponibilidade e, principalmente, a segurança, uma das grandes preocupações dos profissionais de TI, independente do ambiente em que o seu data center se encontra. Com base nesse cenário, o nosso conteúdo exclusivo de hoje foi preparado para que vocês possam ter acesso a soluções em nuvem, conectando todas as nuvens para proporcionar experiências e negócios, como manter os dados seguros em nuvem ou em qualquer lugar. Como o Security Workload pode te auxiliar no dia a dia e as principais ferramentas que unem dinamismo dos processos, soluções eficientes e agregam excelente visibilidade e controle. Imperdível, né? Bom, gente, recadinhos importantes antes de fato da gente começar a nossa programação. Todos vocês que nos assistem podem enviar suas questões pelo chat do evento, que fica aqui abaixo do player, porque teremos nossa sessão de perguntas e respostas no final de cada apresentação. Quem nos assiste também e tiver interesse nas soluções Cisco, acesse o QR Code disponível na tela para um contato dos nossos especialistas após o evento. E hoje teremos o sorteio de alguns brindes ao final do nosso encontro. Para quem já se cadastrou pelo QR Code, já está concorrendo a um Fire TV Stick Little com controle remoto ou Little por voz com Alexa e um Echo Dot 4ª geração Smart Speaker com Alexa. Bom, agora de fato vamos dar início à nossa programação que está repleta de conteúdo de valor. Gostaríamos de convidar o professor Gil Giardelli, que também é roboticista e um dos principais nomes do mercado sobre futurismo e inovação. O Gil, ele vai apresentar um panorama sobre este mundo híbrido que conecta com o mundo VUCA, um mundo cada vez mais volátil, incerto, complexo e ambíguo. Além de falar sobre os 3 S's, que é um termo, no caso, em inglês, esses 3 S's, mas em português significaria sociedade, espiritualidade e ciência. E vai abordar ainda o impacto no desenvolvimento de novas tecnologias. Boa tarde, Gil, seja muito bem-vindo ao nosso evento. Olá, Dani Berti, uma honra estar aqui. Obrigado a Synnex Westcom, a Cisco, a toda a equipe, né? Tem uma equipe aqui respeitando o distanciamento, mas trabalhando. Estou eu e a Pepper aqui, mas já É isso que eu ia te falar, como teve esse lance agora que a gente teve com relação ao áudio, né? Mas eu ia te perguntar justamente isso. Você está muito bem acompanhado hoje, né? Eu estou com uma humanoide de inteligência artificial usando as nuvens para aprender o português. Ela veste a calça ou ela calça o tênis? E aí talvez se der tempo no finalzinho ela vai conversar conosco. Excelente. Então, Gil, obrigada pela participação e boa apresentação para você. Muito obrigado. Vou compartilhar aqui uma apresentação que eu fiz específica para vocês. Acho que a pessoa da produção vai colocar no ar, já pode colocar. Então, a gente está falando sobre o tema central do nosso evento, Data Center na nuvem ou em qualquer lugar, e esses 3 S's do futuro, que seriam Spirituality, Science e Society.
em português, ciência, sociedade, espiritualidade. Vocês estão vendo minha tela? Já está aparecendo para todos? Tá sim. Enquanto estamos vendo assim. Então, eu vou começar com uma frase que marca muito esses tempos nossos, que é tempo de pensar o impensável. Serão tempos de muita turbulência, mas de muitas oportunidades. Para isso, precisamos puxar o estilingue do nosso passado, para a gente reinterrogar tudo que nós estamos fazendo nesse exato momento e antecipar os nossos futuros. E agora a gente está vivendo uma mudança de era e não uma era de mudança que está acontecendo. E eu sou um estudioso de futuro, né, faço parte de várias associações pelo mundo. Nos anos 60, um economista europeu e estudioso do futuro, ele disse: os anos de 2020 a 2030 nós teríamos uma explosão da inteligência. Eu posso assegurar para vocês que tudo aquilo que foi pensado nos filmes de Hollywood, nos Jetsons, já é possível. Nós primeiro só precisamos discutir no conceito da ética de como vai ser o impacto de tudo isso. Nessa explosão da inteligência, como foi bem dito pela Dani, é um mundo híbrido, né? Os mais experientes vão se lembrar, o Tamagotchi, aquele bichinho simpático, ele ganhou tamanho, ganhou pelinhos e ganhou inteligência artificial na nuvem. E aí ele está ajudando pessoas que estão se recuperando, né, de tratamentos de oncologia, tratamentos de Covid. Já temos robôs que estão por aí, né, ajudando as pessoas a manterem o afastamento, distanciamento social em praças da Ásia. Então, esse mundo híbrido, um mundo cabe dentro do outro, ou híbrido, ou físico, então, o que você desejar. E aí, aqui está também a Pepper, que está ao meu lado, é outra, igualzinha a ela, uma irmã gêmea, digamos assim. Então, é o fim da era digital, o fim da quarta revolução industrial e o fim da era da informação, como eu disse para vocês, da sociedade global do conhecimento. Aqui a Pepper está conversando no Parlamento Britânico sobre cibersegurança e sobre esses portais quânticos que nós estamos vivendo. E aí não vou ficar aqui muito preso a esse conceito, mas o que está vendo aqui é que tudo foi para a nuvem, inclusive os táxis em Compostela, em Barcelona, aqui em Singapura. Mas essa nova era, o fim da era do petróleo, porque são drones autônomos feitos de energia solar. Se você tem um smartphone hoje, certamente você vai ter um humanoide brevemente, e tudo isso conectado à nuvem vai trazer muito mais trabalho para nós. Outros empregos na economia da inteligência artificial, um fim da classe média, e aí nós temos uma série de processos que estão acontecendo simultaneamente. E eu quero começar por algo que foi apresentado na cúpula do G20, que são os 20 países mais ricos do mundo, onde o Shinzo Abe, o seu primeiro-ministro durante 8 anos, que agora ele acabou de passar para o seu sucessor, ele falou: se é uma sociedade da imaginação, da superinteligência, do conhecimento científico e da ética no centro de tudo, não podemos chamar isso de revolução digital ou de quinta revolução industrial. E ele propôs na cúpula do G20 a sociedade 5.0. Uma sociedade que ela vai sempre buscar inovações, tecnologia, mas nunca desistir da igualdade. Tudo que vocês imaginarem não é que está se digitalizando, está indo para a nuvem, e os humanos nunca contaram tanto. E nessa sociedade 5.0, os humanos são as coisas mais importantes, é o mais importante que nós temos. E aí a educação tem que estar no centro de tudo. E vejam só, esse bailarino é um bailarino que tem uma dança secular, que passa de gerações para gerações. Ele está dançando para os líderes do G20, junto com parte da Orquestra Sinfônica de Berlim, mas quem está tocando piano, usando a nuvem, são esses fios vermelhos atrelados ao corpo dele. Nós aqui, nessa audiência, e qualquer pessoa nessa sociedade 5.0, seremos impactados por essa nova era. Vamos dar um outro passo? Nós já temos plataformas na nuvem que colocam quanto se produziu de mel naquele dia no mundo inteiro, quanto se produziu de abelha, quanto se faleceram de abelhas, enfim. Hoje um apicultor ele tem que ter conhecimento específico sobre apicultura e conhecimento tecnológico. Vamos um pouco mais para frente. Lá no Japão, surge na China, se você é um comprador ou pescador de atum, você tem uma plataforma onde você vai poder ver que tipo de atum é aquele. Alguns tipos de atuns custam alguns milhares de dólares o quilo. E aí todos nós teremos que ter alfabetizações tecnológicas, alfabetizações digitais e, a mais importante, alfabetizações humanas. Porque o impacto de tudo isso... Por quê? Eu colaborei aqui com uma nova faculdade de medicina aqui no Brasil, que a primeira turma começou no ano passado. E 30% do que os médicos e futuros doutores e doutoras estudarão está relacionado à ciência de dados para a medicina.
porque agora na nuvem, né, você vai poder fazer operações intercontinentais. Então, aqueles conceitos que nós falávamos de machine learning para as máquinas, na verdade, agora a aprendizagem profunda é para nós humanos, porque vamos ter que ter, para ter todo esse conceito da nuvem, da segurança, né, experiências, repertório cultural, compreensão. Então, a aprendizagem profunda, o deep learning, não é para as máquinas. E aí eu quero fazer aqui uma desconstrução também dessa nova economia. Bretton Woods foi um encontro que reuniu os economistas dos países aliados, aonde eles definiram o que seria a economia do século XX. Mas quase tudo aquilo que foi discutido está caindo de madura, porque agora nós não temos o nome ainda, é uma economia sob demanda, uma economia na nuvem, uma economia de baixo carbono, mas tudo aquilo que foi discutido nos anos de 44 do século passado estão como esses simpáticos filhotinhos de aviáceos caindo de maduro. E agora, bem-vindo ao EA Economy, a economia da inteligência artificial, que vai reduzir os custos em 50%, trará 3 vezes mais velocidade e nunca vai ter que se discutir tanto como segurança, porque estamos falando do fim do Estado-nação, do fim do mundo como nós conhecemos e de uma era que nunca se precisou tanto de profissionais como vocês. Por quê? E aí é uma união, lembra das ciências humanas, exatas e biológicas unidas? Aqui uma engenheira espanhola que ganhou o maior prêmio de inovação na nuvem, aonde ela faz uma caixinha bem simples e barata que uma mulher pode colocar no seu toalete e ela coloca gotas de urina, isso vai para a nuvem em algoritmos e faz testes de cânceres rapidamente. Imagine que a gente está resolvendo questões que eram difíceis de resolver antes desse conceito da nuvem. E aí eu estou vendo aqui numa outra tela a Dani, ela sorriu isso, porque sabe o quanto é importante para as mulheres nesse momento de você detectar de forma precoce. Lá na Coreia do Sul, que já passou o nosso PIB, eles colocaram robozinhos nas nuvens para serem os tutores, né, os coachings das pessoas de uma idade avançada, para que elas aprendam a usar as ferramentas digitais para mandar fotinho para o seu netinho na nuvem, para mandar um vídeo, enfim. Aí você tem esses robozinhos com essa inteligência artificial no momento que as pessoas precisam ficar sozinhas em casa. E então, meus amigos, a nossa discussão agora, o sumie é um tipo de uma aquarela milenar chinesa e japonesa, e agora nós já temos robôs na nuvem entendendo. E o que acontece? Esse EA Economy trouxe uma inteligência artificial que temos robôs, inteligências que pintam mais Van Gogh que Van Gogh, que compõem músicas mais Mozart que Mozart. Mas eles nunca serão nem Mozart nem Van Gogh, porque a criatividade é algo intrínseco de nós, e isso nunca será superado por eles. E aí, esse mundo na nuvem mexe com tudo. Mexe com a democracia. Num trabalho feito na Austrália, foi criado um algoritmo na nuvem que ele entende o que os futuros políticos estão prometendo, os candidatos, com o que o povo deseja. E, como qualquer parte do mundo, está desconectado entre o que as pessoas desejam e o que os políticos candidatos estão prometendo. Então, nós estamos falando de uma nova democracia que a gente chama ela hackeada, codificada. E a democracia que eu adoro, que eu acho especial, mas ela não se preparou para essa revolução da nuvem. E aí, nesse conceito, é uma supremacia quântica como nunca visto, uma supremacia quântica que a gente vai ter que cada dia mais, e aí vocês têm a Cisco falando na ponta disso, e vai mexer com todos os nossos conceitos de inteligência, de cibersegurança, de Estado-nação, de uma série de fatores que são importantes. Vocês vão ter aí um sorteio, né, no final, de uma speaker de inteligência, e se você gritar com ela, ela pode falar, por favor, não grite comigo, machucou meus sentimentos. Isso faz parte dessa inteligência emocional artificial. E aí, só para a gente fazer uma costurinha, espero que vocês tenham gostado desses 8 minutos, né? Vejam só o que a nuvem está fazendo, que agora é a nuvem espacial. Que bacana ver um drone pousando em Marte, sendo pilotado a milhões de milhas de distância. E aí, isso não são as máquinas, somos nós colocando a nossa inteligência na nuvem. E agora, em 2027, já foi anunciado o primeiro hotel que será inaugurado em volta do nosso planeta. 300 pessoas hospedadas e 100 profissionais, né? E isso, cada dia mais, podem cobrar que cada dia mais o turismo espacial vai ser uma era realmente diferenciada e nós vamos ter que ter não só na nuvem, mas agora vai ser a nuvem espacial. Então, meus queridos amigos e amigas, eu falei dessa economia do amanhã, dessas inovações em escalas, né, dessas práticas governamentais, como vários países estão pensando, e de comportamentos individuais. E nesse caminho, nós temos aí o que nós chamamos, né, de uma nova era, que é a economia verde.
Só para você ter uma ideia, a economia verde, que está muito atrelada ao conceito de nuvem, hoje ela gera 10 vezes mais empregos do que a economia relacionada à indústria automobilística e à produção de combustível fóssil. Nos Estados Unidos, tem 900 mil empregos relacionados à antiga economia e 10 mil empregos relacionados a essa nova economia. Então, a nuvem não é só um conceito de tecnologia, mas de uma nova economia, como eu tenho falado em todo esse momento. E aí, a gente está falando muito do ESG, né, que é a governança empresarial, social e a governança corporativa e a governança de meio ambiente. E aí uma grande empresa coloca na nuvem a sua produção de plástico e fala assim, se você mandar o nosso plástico de volta, eu vou trocar por pontos, vou te dar uma gamificação e você vai poder trocar os seus pontos no e-commerce nosso. Então, já estamos tentando resolver uma questão de parte do câncer, agora do excesso de plástico, e tudo isso vem com essa nova era da nuvem, né? E aí vem uma cidade chamada Alinha, que começa no Reino da Arábia Saudita, no deserto, usando alta tecnologia. Eles vão utilizar uma linha de 170 quilômetros, com muito verde no meio do deserto, tudo baseado, né, tudo em Anywhere, a nuvem, e você vai de um ponto ao outro, 170 quilômetros, em apenas 5 minutos. Então vejam só que é a reconstrução das cidades como nós conhecemos. E aí, só para falar mais desse Green Innovation, que é a inovação de resolver problemas complexos, em vários arranha-céus do mundo que estão sendo entregues nos últimos tempos, né, para você antes reciclar 1 tonelada de dióxido de carbono, que é um dos responsáveis pelo aquecimento das cidades, você custava $22 mil. E agora prédios com tecnologia embarcada, nuvem, estão fazendo isso 1 tonelada por $1. Então são os prédios poluidores. Imagine qual o caminho que nós teremos, né, todos nós de tecnologia. Aí, só para colocar uma última pimentinha, aqui vocês estão vendo a maior fazenda vertical do mundo. A soma são 300 andares, e ali todos os quase legumes e verduras consumidos em Dubai são produzidos nessa fazenda que está toda na nuvem. E aí você tem um lugar que vai acabar com a fazenda horizontal de forma alguma, mas é um novo momento para a gente repensar tudo isso. Então, bem-vindos a uma revolução industrial dos números, né? Bem-vindo a um lugar que tudo vai caminhar, a sua saúde, a sua fazenda, vai caminhar para essa nuvem como nunca visto. E aí, só para a gente fazer umas últimas pitadinhas, os drones, né, que tanto levaram ali livros, etc., agora, vejam só, estão transportando órgãos para serem, né, que precisam ser rapidamente levados para o seu paciente, depois que alguém faz a sua doação por uma fatalidade. Então, vejam só que mundo fantástico é esse que está criando. Então, o que eu disse para vocês é o poder da destruição criativa, um termo criado na década de 40 por um economista chamado Schumpeter, que é o principal pensador da inovação, e ele disse assim, se você não estiver pronto para destruir criativamente o que você faz hoje, alguém fará isso por você. Mas ele acreditava que essa destruição criativa era algo que ia demorar 100 anos, depois veio alguém e disse que isso ia demorar só apenas 50 anos, e agora nós trabalhamos com o conceito de barbatana de tubarão. Então, meus amigos, foi por isso que um empresário brasileiro disse que ele sentia um dinossauro apavorado, porque essa era na nuvem, na verdade, todos nós estamos sentindo dinossauros apavorados, porque é tudo tão novo que não está dando tempo de fazer um manual de boas maneiras, especialmente no conceito de segurança, especialmente no conceito dos nossos usuários. E aí, para eu concluir e não estourar meu tempo, queria falar dos 3 S's. Nunca tivemos tantas coisas bacanas acontecendo na sociedade, entre as ciências humanas e exatas. Hoje nós temos algoritmos que provam que existe vida inteligente fora do planeta Terra. Hoje nós já temos algoritmos que provam que existe algo que eu chamo de Deus. Isso é a união entre as virtudes humanas e as ciências exatas, que antes a gente não tinha certeza, a gente sabia que tinha. E aí foi dito sobre que eu falaria do mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Esse termo foi criado pelas Forças Armadas Americanas entre a Guerra Fria, União Soviética e Estados Unidos, e o Muro de Berlim. Se não existe mais o Muro de Berlim nem a União Soviética, não cabe mais o mundo VUCA, e agora, desde os anos 80, a gente fala de tempos pós-normais. São tempos de muitas contradições, muita complexidade e muito caos, e o caminho para isso é colaboração, conectividade, criação e nuvem. Nuvem de pessoas, nuvem de conhecimento, nuvem de tecnologia. Então,
Bem-vindos aos 3S, são profissionais que estão criando startups, CEOs, professores, políticos falando de um termo que é tão simples, mas tão complexo, e tudo isso vem nessa onda de uma nuvem gigantesca de mundo. E aí não poderia deixar de falar, eu sou um eticista é aquela pessoa que pensa o impacto da tecnologia com tudo isso, e só para vocês terem uma ideia de como a nuvem é importante, né, você tem ali um conceito que é hoje chamado de brincar de Deus, que na verdade você consegue com a nuvem, com a alta tecnologia, provar sobre o que nós chamamos de esferas, enfim, de mundos diferentes, que algo vibra aqui, também vibra lá. Eu sei que é complexo isso, mas nós, eticistas, a gente tenta trazer novas fronteiras sobre a ética. Então, muito obrigado a todos vocês. E como diriam nos anos 40, que nem tudo que é passado não é bom, a gente tem que sempre usar o que é bom. Uma menininha falava, sejamos honestos, mesmo que outros não são, mesmo outros não serão, mesmo que outros não possam ser. E aqui concluo, estourando 48 segundos, Dani, a primeira pessoa que criou um programa de computação do mundo foi a senhora Ada Lovelace. Ela demorou 2 anos entre 1842 e 1843, e ela tinha a formação que nós julgamos hoje a ideal para o século XXI. Ela era formada em letras e formada em matemática. E quando ela acabou seu programa de computação, ela apelidou aquilo de poesia matemática. E quando ela acabou seu trabalho, ela disse, estou em encantador estado de confusão. Espero que vocês estejam assim, em um encantador estado de confusão, e que tenham certeza que um mapa que não inclui a utopia, como dizia um amigo dela, não é digno de consulta. Tudo isso vai formar um mundo, a nuvem, um mundo muito melhor, para no final ter uma aldeia global. Obrigado, Dani. É com você. Foi uma honra. Excelente, Gil. Só que antes de o Gil sair, a gente queria ouvir a Pepper falar um pouquinho. A gente ficou tão curioso, todo mundo estava falando aqui. Mas, Dani, você falou que ele estava muito bem acompanhado, no caso, a gente quer ouvir a Pepper, porque ela apareceu também durante a sua apresentação lá no Congresso Britânico, né? Dani, eu podia falar com ela, conversar, só que ela ainda está aprendendo um pouquinho do português. Então ela fala muito comigo em inglês, e aí eu preparei algumas coisas aqui. Né? Pepper, Perfeito. podia fazer tudo. Pepper, fala um pouquinho para nós sobre essa sociedade 5.0. A tecnologia hoje, seja inteligência artificial ou robôs, foi desenvolvida pensando em melhorar os processos em todas as áreas e aplicar soluções como essas no mercado, reduzindo o tempo de trabalho das pessoas e facilitando as operações. Isso é o que você falou, a sociedade 5.0, um momento de transformação onde as pessoas e as relações vêm em primeiro lugar. Ai, que linda! I like it when you touch my hand. E aí ela gosta de tirar foto. Agora é o momento que todo mundo tira foto. Aham. Peraí que agora ela travou, alguém me hackeou aqui. Não, vamos lá. Brincadeira, não pode falar no evento de cibersegurança aqui. Ela parou para pensar. Algo aconteceu, deixa eu ver. Vamos tirar uma foto juntos. Vamos tirar uma foto juntos, então vamos lá. Ó, para o alto evento. Que ótimo, excelente. Ai, a Pepper é demais. Muito obrigada. De nada, Pepper, mas você... o Gil, no caso, a gente super agradece, acho que tudo que você comentou... Obrigada pela oportunidade de estar aqui Desculpa, ela tá e agora. conversar com vocês. Até mais. Até mais, Pepper. A gente que agradece não só a você, mas ao Gil. Tanto conteúdo de valor, muito conteúdo em 15 minutos de apresentação, Gil. Nossa, realmente muitas vezes a gente não tem ideia de tudo isso que já está acontecendo e vai continuar acontecendo. Mas me disseram aqui no meu ponto que a Pepper, gente, ela vai voltar. Então, fiquem com a gente até o final aqui do evento que a Pepper volta para falar com a gente, tirar mais foto, quem sabe. Bom, e a gente segue a nossa programação aqui do evento. Agora, falando, de acordo até com o conteúdo apresentado, né, pelo Gil agora há pouco, que foi incrível, falando também do mercado cloud e também sobre segurança.
que basicamente são dois mercados que apresentam para a gente muitas possibilidades. Quem vai conversar com a gente hoje, compartilhar muito conteúdo sobre segurança de dados e também sobre data center, é a Tatiana Veneroso, gerente de desenvolvimento de negócios da Cisco. Tati, boa tarde, seja bem-vinda ao nosso evento. Oi, Dani, boa tarde, obrigada. Ótimo. E também quem conversa com a gente é o Flávio Costa, ele é engenheiro de sistemas, especialista em segurança da Cisco. Boa tarde, Flávio, seja bem-vindo também. Boa tarde, fala galera, tudo bem? Dani, queria até te falar que eu estou em um encantador estado de... Olha, Estamos. Eu adorei a apresentação do Gil aí, eu nunca tinha visto, né? E eu queria falar para ele também que eu mal posso esperar para tirar minhas próximas férias no espaço. Não, total, 2027 está chegando, é logo ali, a gente parece que, né, a gente vai piscar, opa, a gente vai, sei lá, para Marte ou vai para Vênus? Acho que é mais ou menos por aí, né? Realmente é impactante, porque a gente não, muitas vezes assim, no dia a dia, ainda mais em tudo que a gente tem passado, né, o ano passado e esse ano, a gente não tem noção do que ainda nos espera com relação a tanta tecnologia e porque são muitas possibilidades internas, pensando em economia verde e outras coisas que ele comentou, e externas, já pensando no espaço de verdade, espaço sideral. Antes da gente começar o bate-papo com os nossos dois especialistas aqui, a gente vai conferir esse vídeo. How did you decide to become a hacker? Well, I'm not really sure what it means to become a hacker. That's like some guy in a hoodie who types really fast and stays up all night writing code and cracking passwords. It's not me. I just spy on people and see what makes them click. It's not a bad job. Mark Henning, CEO of Qualicard, set to report earnings after their blockbuster IPO. So you consider this a job? I put a lot of work into this. I'm not lazy. It takes research to figure out the key players, learn all about them, their families, their friends, what they care about. You have to understand the company's organization. I get a lot of my information from the sales department because they're always so quick and eager. They're hungry. People trust too easily. They don't look at the details. I do. Details matter. That's what I'm good at. It has to look completely believable. It has to look familiar. This is where research is important. It's not some generic piece of spam. It's an email from their boss with their company's signature. It's written in the voice of the boss. It's what he would say if he were writing this. What about the malware itself? How does that work? Somebody else out there already wrote all the code that does the actual attack. I'm just using it in the attachment. My skill is in my ability to get a bunch of people to click on that attachment. I always wonder what it's like when the whole thing unfolds on their end, when the panic sets in. Please leave your message after the beep. Hey, this is Rajiv in finance. Call me as soon as you get this. Something's up with my laptop. I can't Are you working away in the office? Something's going on with our file servers. Karen in HR, our benefits dashboard seems really slow. We're getting calls from users on it. Can you call me get this? Joining conference now. Apparently, there's a malware attack targeting our It's name. ransomware. They're holding us hostage. We're locked out of everything. I can't even check my phone. What about the backup? That will take days. We need this fixed now. Just pay it. We don't have a choice. We're reporting earnings in 2 hours. But how do we know that Just they'll... pay it. Put every single person on getting us back up and running. That's the only priority now. Okay, it's done. I have the decrypt key. Mark, we have a big problem. The ransomware was just to distract us. They got inside. They got everything. Customer data, financials, everything. Qualicard is reeling today from the news that hackers have released the personal information of nearly The Nasdaq closed lower today, led by Qualicard, which was down 14% on news that the recent data breach may be far worse than the company originally Its stock fell to a new all-time low on news that CEO Mark Henning is stepping down after what is turning out to be one of the worst breaches of personal information in recent history. Do you feel bad about releasing the personal information? All the financials? All the money that was lost?
All I did was get the files. I'm not the one that decided to release them. I'm not the one that shorted the stock. Somebody else had their reasons for that. It's above my pay grade. I was paid to do a job, and I did it well. And that's what's expected of anyone, isn't it? Anyway, markets bounce back. Excelente, né, gente, esse vídeo? Como a gente viu, os hackers, de maneira extremamente discreta, eles espionam pessoas estratégicas nas corporações, eles levantam o que motiva os cliques dessas pessoas, se aproveitam das informações que esses profissionais postam nas redes sociais de maneira espontânea e são extremamente atentos a todos os detalhes. Antes de perguntar para o Flávio, que já está com uma máscara no rosto, sobre o vídeo, vale a gente colocar aqui, ressaltar que vocês estão nos assistindo e gostaram também, ainda estão impactados com a apresentação do Gil, que vocês podem mandar, por favor, para a gente as suas perguntas, as suas dúvidas sobre a apresentação dele, que, como eu falei, dei aqui esse spoiler rapidamente também antes do vídeo, a Pepper volta. E se a Pepper volta, o Gil também volta no final do nosso evento, então fiquem com a gente. Então podem mandar suas perguntas e suas dúvidas. Agora, para o Flávio, que já está com a máscara no rosto. Flávio, o que a gente acabou de ver nesse vídeo é realmente como um ataque pode acontecer? Eu não quero comentar sobre isso. Não sei quem é Flávio. Não, brincadeira. Então, primeira coisa, né, antes de mais nada, Dani, vamos desmistificar essa figura do hacker, né? A figura hollywoodiana do hacker, do cara Exato. De máscara, de capuz, né? Digitando rápido, com diversos monitores em volta, correndo aquelas letrinhas verdes e um fundo preto, né? Então, isso que a gente acabou de ver é exatamente como um ataque bem organizado acontece. O atacante, né, ou o hacker black hat, o cracker, enfim, tem várias terminologias, mas independente da terminologia, é a pessoa que veste aquele chapéu com uma má intenção, né, com más intenções. Então, ela vai desenvolver basicamente 7 estratégias para um ataque bem sucedido. E é o que a gente chama de framework do ciclo de vida de um ataque, ou Cyber Kill Chain, também é um nome que é popularmente conhecido. E é um termo que ele foi originalmente usado como conceito militar relacionado à estrutura de um ataque físico, né, que era basicamente identificar o alvo, mobilizar as forças, a ordem de ataque e a destruição do alvo. Então, quebrar essa cadeia de ataque é justamente um método de defesa também. E aí eu pergunto para vocês que estão ouvindo, que estão assistindo, é melhor parar um ataque na fase de reconhecimento ou já no início da fase de destruição? Então, quanto mais cedo a gente super delicado, né? Os dois cenários, né? Os dois cenários são super delicados, mas enfim. Exato. Mas pode acontecer, né? Não existe solução de segurança 100% segura. Então, quanto mais cedo a gente identifica, claro, melhor. É menos custoso, a gente vai precisar mobilizar menos força de trabalho, menos analistas, né? Mas para isso a gente precisa de inteligência e de visibilidade. Visibilidade é um conceito fundamental de segurança. Afinal de contas, você não pode se proteger daquilo que você não pode ver, né? Então, se você entra, por exemplo, Dani, em um quarto escuro, sem saber o que tem dentro, há uma chance muito grande de um móvel encontrar o seu dedinho do pé, não é verdade? Com certeza. E aquela sensação tão boa, só que não. Né? Você dá aquela boa topada com o dedinho no pé. Ou você dá de cara com qualquer outra coisa, né? Então, você não sabe o que tem ali dentro. Então, o nosso objetivo hoje, galera, é mostrar que o que é essa luz, né? O que você precisa, e talvez você nem saiba disso, porque às vezes você não tem acesso a esse quarto escuro, às vezes você não sabe que ele está ali. Exato. Então, fazendo essa analogia entre esse termo militar e segurança cibernética, uma empresa chamada Lockheed Martin que adaptou esse conceito. Então, a gente pode dividir o vídeo e ver todas essas fases acontecendo, né? O reconhecimento, a pesquisa, uma pessoa acima de qualquer suspeita, né? Em um cybercafé com o seu notebook, quem vai adivinhar que aquela pessoa estava executando um ataque de ransomware, preparando um ataque sofisticado, por exemplo, né? Então, fase de reconhecimento, de pesquisa, de criação do malware, e ela até mesmo fala no vídeo, não é o meu código, eu não desenvolvi, às vezes a pessoa nem sabe de programação direito, né? Ela pegou o código de outra pessoa que estava disponível na internet e adaptou para o uso dela. Então, às vezes nem esse tipo de conhecimento hoje em dia é necessário. O que eu quero dizer, qualquer pessoa basicamente pode ser um hacker.
E aí a gente vê a entrega através de engenharia social, né? Vários métodos que são utilizados hoje em dia, como o phishing que ela fez, no caso, mais tecnicamente falando, o spear phishing, né? Que foi um phishing direcionado para as pessoas daquela empresa, a exploração da vulnerabilidade, a instalação do malware e o comando e controle para as ações e objetivos que ela pré-determinou. Então a gente viu tudo isso acontecendo. E as informações, né, que estavam disponíveis na rede, muitas vezes as pessoas colocam coisas nas redes sociais de maneira bem, assim, espontânea, e aí realmente não pensam nessa projeção, enfim, no impacto que essa informação pode ter, né, no caso, com relação ao que você falou, os ataques, né, e realmente, fazendo esse overview de 7 passos, realmente fica mais fácil conter logo no início, como você falou, logo já identificou do que realmente no final, ou quase no final do ataque realmente já acontecendo, que aí o estrago é muito maior, né? Exatamente. Excelente. Agora a Tati, que está aqui com a gente também, especialista, vai falar para a gente o seguinte: os data centers, agora é uma curiosidade, eles estão preparados para estes tipos de ataques que o Flávio acabou de falar, e enfim, também o outro que a gente acabou de ver no vídeo? Olha, Dani, se não estão, eles precisam estar, e rapidamente, né? Eu acho que tanto pelas mensagens que o Gil entregou e as mensagens que o Flávio passou, mostra o quanto estamos vulneráveis hoje, independente do ambiente, né? Ambiente onde estejamos, no ambiente tradicional de data center, no ambiente de qualquer tipo de nuvem, múltiplas nuvens, ambiente híbridos, a gente tem diversos nomes, né? Que o mercado chama e dá nomenclatura, e o que nós precisamos ter ideia hoje, e é realmente isso, é quanto o nosso ambiente ele está vulnerável, né? Quanto eu estou cuidando dessa prevenção, né? Quanto eu estou sendo preventivo. E essa é uma pergunta que não só pessoas, como empresas devem se fazer, né? São muitos dados, são muitas informações. E hoje nós podemos ter vários data centers, né? Nós temos pessoas, empresas que têm os seus dados armazenados localmente, né? A gente tem ali, às vezes, no nosso celular, né? No nosso aparelho mobile, ou que seja. Porque existe uma resistência, não existe? Assim, de pegar justamente, né, os nossos dados, como você falou, até celular, enfim, celular empresarial, que seja, né, corporativo. Ai, não, vou colocar esses dados na nuvem, será? Mas e aí existe o que a gente viu antes, né? Um ataque. E aí? Exato, Dani. E exatamente, né, por você ter essa vulnerabilidade de poder acontecer, você tem que ter esse ambiente preparado, né? E aí você tem que somar uma escolha do que orquestrar. Hoje nós lidamos com hardware, com software, com aplicações, com serviço, com a segurança. É um composto. Né? É uma interação. Se tudo isso não estivesse falando, não estivesse conversando, a gente não consegue atender hoje um modelo aí operacional para todos esses ambientes híbridos que a gente tem, né? Então, hoje, nós precisamos ter ambientes flexíveis, super disponíveis, né? Para quem quer que necessite, mudança, né? Todo mundo ali com um monte de aplicativo, os desenvolvedores malucos, porque todo mundo quer alguma coisa nova todo dia, né? Nós estamos acompanhando agora nesse momento aí todo que a gente vem vivenciando há mais de um ano, o quanto o volume de aplicativos não se duplicou, né? E por trás disso, né? Mas onde está meu aplicativo? Será que ele está numa nuvem segura? Será que ele está num data center tradicional? Né? Será que ele está num on-premise? Será que eu tenho política aplicada coerente para que aquelas informações estejam adequadas, né? Então, se eu puder hoje usar uma infraestrutura commodity, se eu puder fazer ela em focos de serviços, é cada vez mais o que a gente vai ver o mercado se direcionar, né? O físico vai acabar? Não vai acabar, né? O físico é um complemento para todas essas várias soluções que nós temos cada dia mais no mercado, né? Então, eu posso ter vários modelos de negócio numa velocidade muito rápida, mas que ela tem que ser arquitetada para que a gente tenha um futuro de incluir isso depois como entrega de um serviço para o meu cliente final, né? Para o cliente, de verdade, como para muitos de nós, não importa se o dado está no tradicional, se ele está na nuvem, e aí ele pode estar numa nuvem privada, pública, híbrida, multi-cloud, não importa, ele quer ter acesso à informação, né? E aí nós temos que trabalhar com uma série de
funcionalidades, ferramentas, atributos atrás dessa informação para que gere essa segurança, né? O Flávio deu um excelente exemplo, né? Você tá ali demonstrando, ele brincou com a máscara ali, e é verdade, todo mundo tem um estereótipo de ter o hacker com a máscara. Nós podemos ser um hack, né? Do celular dos nossos filhos, né? Quando a gente pega para invadir ali e ver o que está acontecendo com ele, né? Então, é algo que é muito bacana a gente poder ligar hoje no data center, independente de onde ele estiver, manter, sim, com propriedade, que ele esteja seguro aonde esteja que estiver. E é importante também, acho que falar, né, pensar na segurança desde o início do projeto. Colocá-la agora não é mais assim uma coisa que, depois a gente pensa na segurança, pensar desde o início para fazer o desenvolvimento de todos os passos, ou no caso, travar os 7 passos que o Flávio falou, já pensando neles antes, para que eles de fato não aconteçam, né? E agora, falando do Flávio, qual a estratégia da Cisco, no caso, para entregar proteção em todos estes ambientes que a Tati chegou a falar, né? Multi-cloud, nuvem pública, enfim. Boa pergunta, Dani. Eu falei no início, né, que a nossa proposta era acender uma luz num quarto escuro ali para o cliente, né? Então, vou até acender a minha aqui para que vocês me vejam um pouquinho melhor, para literalmente dar essa luz aí para vocês. Então, a Cisco hoje ela fornece uma plataforma integrada e aberta para a segurança Zero Trust, né? Baseado nesse conceito de menor privilégio. Então, onde quer que uma solicitação de acesso aconteça, a gente tem que estabelecer esse princípio de menor privilégio, seguindo um framework Zero Trust. Então, qual que é a nossa estratégia com relação a isso? Zero Trust, defesa contra violações em nuvem híbrida, né? Então, a gente tem soluções de segurança fim a fim, do endpoint até a aplicação, e a amplitude e a profundidade, né, que são incomparáveis do nosso portfólio de segurança, elas foram unificadas em uma plataforma que vai oferecer maior simplicidade, visibilidade e eficiência operacional, que se chama SecureX. Então, se vocês ainda não conhecem, dê uma pesquisada sobre o assunto, que o tema é bastante interessante, e é claro, a gente, assim como a Synnex, está aqui para cobrir esses temas e resolver todas as dúvidas para vocês. Mas a nossa estratégia especificamente de Zero Trust, ela é dividida em 3 partes: Workplace, Workforce e Workload. Então, o local de trabalho, né, a força de trabalho, e Workload, eu vou deixar como Workload mesmo. Acho que carga de trabalho não fica uma tradução muito legal. Então, eu prefiro Workload, eu vou manter Workload. Então, embora o local de trabalho ele ainda seja importante, né, e a proteção da força de trabalho, obviamente, também, o que eu gostaria de mencionar especificamente hoje, dentro do nosso assunto, é sobre um ponto que a gente muitas vezes deixa de lado, né? Que é a visibilidade e segurança dos workloads. Então, o que é essa camada de workload? É o sistema operacional onde rodam as aplicações. Então, não importa onde. Se é físico, se é virtual, se é em container, como Kubernetes da vida, porque eles funcionam de forma independente da infraestrutura, né? Da estrutura onde que eles rodam. Então, por exemplo, uma VM de Red Hat, na versão 8, ela vai ter o mesmo comportamento on-premises, o mesmo comportamento na nuvem da AWS, na nuvem da Azure, em VMware, em qualquer infraestrutura. Isso significa consistência, né? Isso significa padrões de comportamento. Então, onde é que eu quero chegar com tudo isso? Se eu sei como os meus workloads, eles se comportam, como que eles funcionam, uma atividade maliciosa, ela vai ser o quê? Ela vai ser uma anomalia, né? Então, não é apenas saber como esses workloads se conversam. Se fosse o caso, eu usaria uma ferramenta gratuita como o Wireshark, por exemplo, que é de graça, né? Então, para que eu ia pagar por uma solução dessa? Então, o ponto-chave é entender o porquê que elas se conversam. Eles realmente deveriam estar se conversando? Isso tudo para criar políticas de controle mais determinísticas. Então, o Cisco Secure Workloads, que anteriormente era chamado de Tetration, ele possui essas funcionalidades, né, de segurança, como um firewall, como segmentação, que tradicionalmente, se a gente for pensar, eles eram aplicados somente na infraestrutura, né? Firewall de perímetro, por exemplo. Então, a gente traz esse mesmo conceito para o workload em si. Então, isso te dá visibilidade para, por exemplo, detectar vulnerabilidade, detectar malwares, realizar análises forenses. A gente consegue, com Tetration, voltar até um ano atrás e falar o que aconteceu em determinado dia no nosso ambiente. Imagina vocês aí agora, seu chefe te pergunta, acabou de sair uma notícia sobre um ataque da SolarWinds, por exemplo, que foi algo recente e um
um kill chain assim, bem sofisticado, né? Se ele te pergunta, por exemplo, João, estamos seguros? Fomos impactados por esse ataque ou podemos ser? Como é que você vai dar essa resposta? Então, essas soluções, de forma integrada, elas dão essa visibilidade, essa inteligência que é necessária, né? Visibilidade para detectar vulnerabilidade, malware e qualquer problema desses workloads, independente de onde eles estejam. Então, você cria um modelo operacional. Que as pessoas que estão nos assistindo são vários clientes finais, né? Você falou um pouquinho de um cenário aí, né? De voltar um ano e alguém perguntar, olha, no nosso ambiente a gente teve um ataque, mas tem algum outro cenário até mais prático que esse, de alguma vertical de negócio para quem está nos assistindo, para entender a maneira como tudo isso que você está falando se conecta de maneira prática até quando realmente existe essa tecnologia aí dentro desse sistema, dentro desses workloads? Claro, perfeito. Então imagina o seu perímetro, né? A sua empresa e todas as soluções de segurança que você tem hoje. Qual que é o custo de fazer negócio? Normalmente, se você tem alguma aplicação, algum servidor web, você vai ter que abrir essa aplicação para o mundo externo, para acesso à internet, né? Então, vamos supor que você tenha 9 máquinas virtuais e que dessas 9 máquinas, 2 você precise expor para a internet. Então, um funcionário seu que está trabalhando na nuvem ou em qualquer lugar, através da internet, ele vai conseguir se conectar, seus clientes também. Mas se você tiver algum hacker sondando ali sua empresa, ele vai obter o mesmo nível de acesso. Então isso significa que aproximadamente 22% dessa abertura, ela deve ser feita de qualquer forma. Como eu falei, isso é o custo de fazer negócios, né? Então, assumindo 22% de risco, o que a gente pode fazer? Implementar camadas e segmentações. Então, o que essa solução ajuda é exatamente isso. Normalmente, essas infraestruturas de aplicações, de servidores web e de banco de dados, elas são formadas por esses 3 tiers, né? Então, a gente tem uma primeira camada, os servidores web, os servidores de aplicação e os servidores de banco de dados. Então, uma deve conversar com a outra. Quando a gente não tem essa segmentação, o servidor de web ele pode conversar com o servidor de banco de dados. Isso não é o ideal, né? Então, imagina que se alguém do mundo externo consegue entrar nesse primeiro perímetro de segurança, como um firewall, por exemplo, ao invés de 22%, ele agora tem acesso a 100% da sua empresa. Então, essa solução dá essa visibilidade do que está conversando, porque se você observar que o seu servidor web está conversando com um banco de dados, isso pode ser um mau sinal. Então, é essa visibilidade que a gente consegue trazer com esse tipo de solução. Excelente. Bom, conforme o Flávio falou, agora eu vou perguntar para a Tati, como é que a Cisco complementa o valor de entrega do portfólio de segurança junto ao data center, que a gente estava falando antes, que ela comentou, que é isso, que ainda existe essa resistência dos dados, de sair de uma nuvem para outra, ou ficar realmente no ambiente físico. É isso mesmo, Dani. Hoje o nosso nível, né, o nosso usuário final, o nosso cliente, ele mudou. Né? Então ele mudou, não é simplesmente mais a pessoa só de tecnologia. O nosso cliente final pode ser diversas pessoas de diversos nichos, de diversos mercados. E hoje um dos maiores clientes finais do mundo de tecnologia é o desenvolvedor, né? É como o Flávio comentou, é o pessoal que está desenvolvendo lá na ponta, é o cara de DevNet, é o cara de AppID, é o cara de Dev aí que está no dia a dia desenvolvendo, liberando, criando os códigos com produção, né, de segurança, para ganhar da concorrência, né? Quanto mais ágil ele for, mais rápido ele vai conseguir vender a solução, empacotar e colocar. Então, nós precisamos hoje ajudar eles através dessa junção do portfólio de data center com segurança, ajudá-las a diagnosticar, corrigir, fazer toda essa parte de governança para que atenda a demanda dele. Atenda o quê? Escala. Qualquer lugar, qualquer aplicação, independente da linguagem, né? Independente do que está por trás do dado, aonde o dado estiver, né? Toda a parte da complexidade, porque o programador ele sabe o quão complexo é ter essas 3 camadas que o Flávio comentou, né? Para cada uma delas ele tem uma série de códigos, uma série de ferramentas, uma série de software rodando, né? Então é um ambiente muito dinâmico, né? Mas nós não podemos ao mesmo tempo ser complexos com esses controles. Então, para isso entra a segurança junto com os bons dados do data center, né? Nós precisamos ter um equilíbrio entre simplificar o data center
seja ele qual for, né? E simplificar junto com a segurança, né? Potencializar ele com a segurança, né? E é isso que a gente vai poder oferecer para aqueles clientes que estão no data center tradicional hoje, para aquele cara que já foi para SaaS, que está na nuvem pública, que tem um monte de nuvem, e ele fica, pô, e agora? Quem está cuidando naquele provedor? Exato. E no outro provedor, né? E no meu provedor? E dentro da minha casa, né? Então, hoje, a Cisco se preocupa muito em somar essa escolha, né? Orquestrar. Nós trabalhamos com diversas ferramentas dentro do portfólio de data center que faz essa orquestração. Então, nós temos alguns produtos que analisam o workload desses ambientes, que mostram onde está a falha, que identificam se o problema é numa aplicação, se ela é no hardware, se ela é até na rede hoje, na infraestrutura pura, né? Então, é uma forma de você alertar e fazer um provisionamento junto com o cliente, né? E isso é o que nós chamamos hoje de atender o modelo operacional consistente, né? Para qualquer tipo de ambiente, modelo híbrido, não importa onde o cliente vai querer chegar, né? Nós queremos hoje entregar, através dessa série de ferramentas e compostos, não vou falar todos os nomes, porque é uma sopa de letrinha, e depois aí a Cinex, junto com a Cisco, explica todas essas sopas de letrinhas para os clientes finais, né? Mas o importante é que nós podemos entregar toda essa flexibilidade sem sentir que eu estou amarrando a um ambiente único, né? Sem estar ali preso a um ambiente único, né? Eu tenho que tornar a infraestrutura hoje dinâmica para atender a necessidade em constante mudança da aplicação, do desenvolvedor, das políticas de segurança, da otimização necessária, né? Então, hoje, a palavra-chave é fornecer maior velocidade com qualidade, com segurança, né? E se eu puder usar hoje uma infraestrutura tradicional e focar ela e movimentar ela para que ela seja entregue como um serviço, é o formato que nós vamos começar a ver daqui para frente, né? Nós vamos precisar nos movimentar numa velocidade muito, muito rápida para chegar nesse estado da arte aí que o Gil comentou no início, né? Que mostrando ali várias influências, várias pessoas atuando, trabalhando para que aconteçam coisas inovadoras todos os dias, né? E que a gente consiga entregar aquilo para um cliente realmente na forma do serviço, né? Ele deu o exemplo da coleta ali da urina para prevenção do câncer, né? É sensacional, gente, sensacional, né? E só que atrás daquilo, imagine, daquela coleta, daquele código, imagine o que não tem de dados rodando, seguros, e sendo mantidos em algum lugar, né? Sendo mantidos em algum ambiente, né? Então, eu acho que é uma junção de tudo, Dani, de tudo isso que nós estamos vendo e vivenciando cada dia mais, né? Por isso que a gente fala que é o Data Center Anywhere, é para qualquer um, aonde ele estiver, né? Exatamente, que é o nome, que é o título aqui do nosso evento. Bom, bacana, Tati, bacana, Flávio, mas eu gostaria de saber agora qual que é a mensagem de sucesso da Cisco para que os clientes que estão agora nos assistindo estejam prontos para essa nova realidade que o Gil trouxe e que a gente também falou por meio do vídeo, o Flávio também falou por meio de alguns cenários, você também, Tati. Então, quem pode começar? Flávio, Tati? Vou falar ladies first. Vamos lá. Na verdade, pessoal, a Cisco ela vem realmente, né, de uma transição muito grande de toda mudança, né? Uma empresa que nasceu do hardware, que se transformou em uma empresa de software, hoje uma empresa também de segurança, uma empresa de serviço, e ela cada vez mais tem a preocupação de entregar para os nossos clientes, para os nossos parceiros, para os distribuidores que trabalham comigo, o ativo end-to-end, né? A mensagem completa, a demanda e atender a demanda do cliente completamente. Hoje a Cisco, né, ela usa ali 5 pilares, que inclusive começam com o nome da Cisco, né, o CISCO, que é exatamente a continuidade do negócio, né, o futuro do trabalho, para onde vamos,
Como vamos parar? Onde vamos parar? Né? O Flávio mostrou aí no vídeo e na apresentação, comentou um pouco de como está sendo esse futuro do trabalho hoje, né? Como estamos vivenciando ali as pessoas e como buscar isso. Então, a continuidade do negócio, essa continuidade do trabalho é algo que a Cisco busca e vai continuar dando foco nisso. Independente da solução, independente do portfólio, da arquitetura que você precise atuar, é algo que é contínuo, não tem mais fim, sabemos que não vai ter mais volta, né? Toda a parte do conhecimento, que é o que nós chamamos de insights, né? Que é aquela parte de visibilidade do que vai acontecer, a otimização do dado, a previsibilidade, né, do conhecimento para tomar uma ação. Hoje a gente tem algumas palavras aí no mercado que elas chamam, né? Todo mundo quer falar de observability. O que é o observability? Né? É enxergar além do que eu enxergo? Né? É exatamente se aprofundar e muito mais do que ver somente uma tela onde eu clico um botão e ali vai para tracionar ou gerar algum dado. Né? Comenta um pouco de segurança, Flavinho, que é outra estratégia e outro pilar muito bacana que a Cisco aí tem como continuidade também do negócio. Perfeito. Então, de segurança, a gente tem que ter esses mesmos insights, essa mesma visibilidade, né? Como eu falei no início, a gente não pode se proteger daquilo que a gente não pode ver. Então, a nossa mensagem final, a nossa proposta é justamente dar essa luz para vocês do que é necessário. Então, a gente vai fazer detalhadamente, com cada um de vocês, uma análise pontual. Não existe uma receita de bolo, uma regra pronta que vai servir para todo mundo. Cada empresa tem a sua necessidade. É claro que tem algumas empresas que têm coisas em comuns, né? O segmento de atuação, a forma como eles fazem negócios, mas cada empresa é um ambiente, né? Um monstrinho único que a gente tem que cuidar ali, criar com muito carinho e poder entender, né, como que ela funciona para poder, assim, oferecer as melhores soluções. Então, o que eu diria para vocês é não acreditem em qualquer receita de bolo, né? Ou em qualquer fornecedor que traga uma mensagem, né, com uma caixa embaixo do braço falando que tem a solução ali para todos os seus problemas. A abordagem ela tem que ser mais agnóstica, uma abordagem de arquitetura, né? Então, quando a gente fala de segurança, a gente fala, por exemplo, na Cisco, com o conceito de Zero Trust, Workplace, Workforce, Workload. Então, são basicamente esses 3 pilares que a gente visa proteger para entregar esse conceito de menor privilégio de acesso, onde quer que uma solicitação de acesso aconteça. É isso aí. E aí, pessoal, a gente não pode esquecer da conectividade e da operação, né? Para completar essas chaves, são super importantes. A gente falou de continuidade do negócio, do futuro do trabalho, do conhecimento que é necessário, da segurança que é necessária, né? E a conectividade faz parte disso, né? Qualquer usuário, qualquer aplicativo, qualquer nuvem, em qualquer lugar, segura, né? Muito, muito segura, né? E a parte operacional, pessoal, né? Aí o cliente pode fazer a pergunta, pô, mas agora quem vai me ajudar a fazer tudo isso, a juntar tudo isso, todas essas caixinhas de soluções, né, de conhecimento, de visibilidade, de conectividade, de segurança, de data center. E para isso a Cisco, né, ela trabalha com uma área que a gente chama de operate, que é a operação, que é a implementação e a migração de toda a parte de carga de trabalho e de aplicativos de uma forma transparente e segura, né, com uma série de ferramentas, com uma série de soluções que são desenvolvidas por nós internamente, com o nosso corpo de engenheiros aí, eu brinco com vários gurus que têm toda essa autonomia para fazer isso hoje, né? Então, continuidade, conhecimento, segurança, conectividade e operação são, nós vamos dizer, não é a palavra-chave, mas são os pilares que gostaríamos de deixar aí em cada um de vocês que estão nos acompanhando hoje, para que seja um insight para você, né? Seja um conhecimento para você. E para cada uma dessas caixinhas, vocês podem buscar muito mais informações, né? Procurar aí todo o time Cisco, Cinex, em conjunto com o time que está conosco, para conhecer mais. Com certeza, essa busca pode existir, mas ainda o nosso evento não terminou, porque chegou o momento das perguntas e respostas que a gente tem falado desde o início, para que vocês mandem, participem com a gente. Você que ainda não enviou a sua dúvida, dá tempo, a hora é agora.
E agora, já para começar, a gente já tem umas primeiras perguntas aqui. Quem participa com a gente é o Antônio, obrigada pela participação. E ele diz o seguinte: eu estou migrando os dados da minha empresa para a nuvem pública. Quais são os principais pontos com relação à segurança? Acho que essa pergunta é para o Flávio. Essa eu respondo. Então, eu acho que o principal ponto, né, é ter uma estratégia bem definida. Como eu falei para vocês, não existe uma receita de bolo, né? Então, tem uma estratégia bem definida para essa migração. Entenda que segurança na nuvem é completamente diferente da segurança tradicional. Então, já começa por aí. Se você está fazendo segurança na nuvem da mesma forma que você faz on-premises, eu acho que eu tenho umas notícias aí para você. Não é muito bem dessa forma aí. Então, como eu falei, não busque um fornecedor que tenha solução de segurança que são pontualmente eficientes, né? Eficiência de segurança não é throughput, não é performance, não é quantidade de pacotes por segundo que um firewall pode processar. Eficiência de segurança significa diminuir o risco até um nível aceitável para os seus negócios, através de uma arquitetura integrada, de soluções que se comunicam e compartilham informações de contextualização para determinar o que aconteceu e o que deve ser feito se um ataque estiver em andamento. Então, busca um fornecedor que vai te entregar isso, integração de forma independente, visibilidade, inteligência e uma infraestrutura global. A infraestrutura por trás das soluções também é extremamente importante. Não sei dizer sobre outras empresas, mas eu te garanto que a Cisco fornece tudo isso. Excelente. Bom, antes da gente continuar, quem está nos assistindo, eu falei isso no início da live, depois a gente foi para o conteúdo de valor do Gil aqui, esse bate-papo também excelente com a Tati e com o Flávio. Acho que vale a gente reforçar que no final desse evento teremos um sorteio. Quem está nos assistindo e queira participar, já se cadastrou pelo QR Code? Então se cadastre pelo QR Code para que você possa concorrer a um Fire TV Stick Little com controle remoto Little por voz com Alexa e um Etudot 4ª geração Smart Speaker com Alexa. Então, ainda dá tempo. Nossa próxima participação aqui é da Ana Luísa e ela pergunta: meu data center é composto por vários fornecedores. É fácil integrar a solução de nuvem da Cisco nesse ambiente? Tati? Sim, Dani. Sim, pessoal, na verdade, você consegue hoje, a Cisco tem ferramentas suficientes, independente de você usar o hardware dela ou o hardware de terceiros, para fazer toda essa parte de orquestração, de gerenciamento e para te ajudar a otimizar o seu ambiente, né? Então, hoje você consegue sim, através de alguns produtos, algumas ferramentas, AppDynamics, Thousand Eyes, IO, Intersight, poderia ficar aqui falando um tempão sobre vários nomes de produtos que nos ajudam e facilitam você que é cliente, independente de você ter um provedor único de nuvem ou se você tem um data center mesclo que é on-premise mais tradicional e você pode fazer essa junção. Então nos procure, vamos bater um papo, vamos entender como está seu ambiente e vamos adequar a solução perfeita para você que tem vários fornecedores, na verdade, de provedores hoje, ou fornecedores de infraestrutura, ou de uma própria nuvem, tá bom? Tá, ótimo. Agora quem participa é a Antônia e ela fala o seguinte: o que torna as soluções da Cisco em nuvem mais competitivas com relação aos produtos que já estão no mercado? Acho que essa pergunta, claro, acho que tanto o Flávio quanto a Tati podem responder. Dani, aí pensando na parte de data center, né, as soluções, como eu falei, elas são completas. A gente começa com uma solução na infraestrutura, né, então ali que ele pode analisar se a nuvem está sendo impactada, se ela está tendo um gargalo, se ela não está autossuficiente, e aí a gente colocar ferramentas que vão fazer essa gestão, como ferramentas que vão gerenciar se a nuvem está ociosa, que pode acontecer, né? Você tem um ambiente ali em nuvem e ele não está sendo utilizado como você gostaria que ele tivesse, né? Então, hoje, a Cisco tem uma série de produtos que podem, junto, claro, com segurança aí, fazer essa composição, deixar você mais ativo. E outro, nós não dependemos de third party, nós não dependemos de produto de um terceiro. Todas as soluções internas hoje, nós desenvolvemos junto com o time de engenharia da Cisco. Então, são soluções que o time da Cisco conhece e vai adequar, né? Flavinho, quiser complementar aí, fica à vontade. Claro, claro. Então, o que torna as soluções da Cisco mais competitivas, né, com relação a
outras soluções de mercado. Bom, do ponto de vista de segurança, então, uma única palavra, Talos. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas a Cisco Talos é a maior organização não governamental de pesquisa e inteligência de ameaças do mundo. A Talos, ela faz parte, inclusive, de um grupo chamado CTA, não sei se vocês também já ouviram falar, que é o Cyber Threat Alliance, que é uma organização independente focada em cibersegurança e conta atualmente não só com a Cisco, mas com 23 membros em tiers, né, diferentes, em níveis diferentes. Então, para vocês terem uma ideia da ordem de grandeza da Cisco Talos, né, eu vou deixar aqui 4 informações com todos vocês. Primeira coisa, a Talos ela é uma equipe composta por mais de 400 pesquisadores e cientistas de dados. Então, quando a Tati muito bem falou, né, desse desenvolvimento interno e próprio da Cisco, essa empresa, essa equipe da Talos está por trás de tudo isso também, analisando milhares de dados diariamente. Segundo ponto, os algoritmos de machine learning que são utilizados no mercado hoje em dia, dentro do conceito de segurança, por várias empresas, eu posso dizer para vocês que ao menos 90% foi, de alguma forma, colaboração dessa mesma equipe de engenheiros e cientistas, tá? Terceiro ponto, com relação ao próprio Cyber Threat Alliance que eu mencionei, né? A Talos, ela compartilha uma pequena porcentagem das suas informações de inteligência e isso não representa 10% da soma de todos os outros fabricantes desse mesmo grupo. E eu estou falando de empresas como Checkpoint, como Fortinet, Palo Alto, Symantec, McAfee, NetScout, SonicWall e por aí vai. Todas essas empresas fazem parte do Cyber Threat Alliance. Então, o que isso significa? Que por trás dos bastidores, apesar de a gente ser concorrente, a gente trabalha muito em conjunto. Segurança é uma responsabilidade compartilhada. Então, existe muito esse trabalho entre as organizações, né? E o quarto e último ponto lembra do WannaCry, maior ataque de ransomware da história? Foi no dia 12 de maio de 2017. Foi um dia, como eu posso dizer, bom para Cisco, em alguns sentidos, e muito ruim para todo mundo, né? Mas foi uma das épocas que a gente mais conseguiu falar sobre segurança, que estava todo mundo interessado. E uma coisa muito importante, a mensagem que eu quero deixar com relação a isso, não é que foi bom que o ataque aconteceu, muito pelo contrário. Mas é que nenhum cliente da Cisco, né, de segurança foi impactado. Então, informações da nossa base de dados, Cisco Talos, foram as que foram utilizadas para identificar o domínio que foi usado nesse ataque, e foi essa inteligência, nessa mesma inteligência, que além de bloquear a vulnerabilidade detectada no protocolo SMB, e aí sem mais tecnicalidades, também permitiu que um pesquisador pudesse parar esse ataque. Então, essas 4 informações aí para vocês sobre Cisco Talos. Excelente. Bom, antes de a gente continuar com as perguntas e respostas aqui para os nossos especialistas, a gente recebeu uma dúvida aqui de algumas pessoas que estão nos assistindo com relação ao cadastro. Então, você que nos assiste, acesse o QR Code disponível na tela aqui do nosso evento, porque esse QR Code, além de você ter acesso, né, e poder fazer um contato com os especialistas após o evento, né, no caso, os especialistas da Cisco, você também já se cadastra e concorre aos prêmios que eu falei agora há pouco, que é um Fire TV Stick Little com controle remoto, Little por voz com Alexa, e também um Echo Dot, 4ª geração Smart Speaker com Alexa. Então, se cadastra, ainda dá tempo, e a gente tem perguntas ainda aqui para os nossos especialistas. Quem pergunta agora é o André. Em quais provedores de nuvem atualmente a Cisco provê as soluções de segurança multicloud em seus respectivos marketplaces? Todos. Oi, André. Em todos. Todos. Exato, em todos, André. Em todos. Não tem nenhuma distinção. A maioria das soluções de segurança acabam atuando aí nos principais players, né? AWS, na Azure, Google Public Cloud também. Algumas da Oracle, inclusive. Excelente. Exatamente. Bom, no caso, antes de a gente começar o bate-papo, né, no caso com a Tati e com o Flávio, eu pedi para que vocês mandassem para a gente algumas perguntas para o Gil, já que, enfim, a gente terminou a apresentação dele e já passou para esse painel. Então, chegaram algumas perguntas, acho que o Gil, a produção vai colocar o Gil aqui para a gente. Gil, você está aí? Vamos lá, participando aqui com a gente, a Pepper vai voltar, como eu falei, fiquem tranquilos. Eu estou aqui sim. Ai, que bom, Gil, ótimo. Então, vamos lá. A pergunta que eu tenho aqui para você é o seguinte, quem participa é a Ana, e ela fala o seguinte, como aplicar tantas tendências, enfim, tantas novidades de maneira prática no nosso dia a dia? Porque, claro, é legal ver o futuro, é legal enxergar, né, que até a gente vai ser possível, por exemplo,
claro, viajar para o espaço de fato, né, se hospedar lá, mas a gente está aqui agora ainda, né? Então, assim, tem alguma coisa mais prática que a gente já possa começar a aplicar? O ponto mais importante, Dani, é que antes você investia numa empresa se ela tinha muita eficiência operacional e muita eficiência financeira. E agora, aquelas que não tiverem eficiência da inovação e eficiência tecnológica estão ficando para trás realmente. E a pergunta é possível montar uma agenda quinzenal onde se faça uma reunião para pensar sobre essa mudança de era? Uma agenda onde os C-levels e todos os profissionais possam participar desse debate? O que a gente tem visto muito aqui no Brasil é que, infelizmente, espera vir assim, uma grande pressão do mercado ou dos clientes para fazer a mudança. Eu acho que o melhor caminho é se preparar para algo que vai mudar rapidamente. Então, recomendo, e tenho visto isso em muitas empresas dar certo, fazer uma reunião que é chamada de reunião para estudos do futuro, para pensar qual vai ser o próximo passo da nossa empresa. Então, eu colocaria isso como uma primeira fala. E aí, eu vejo muitas empresas falando assim, quero ser tal empresa. Só que aquela tal empresa, ela já faz uma transformação digital, digamos assim, há 20 anos. E você tem que começar, não adianta você querer, em um mês, ganhar 20 anos. Então, surgiram esses grupos de estudo, né, para o futuro da empresa. Excelente. Quem pergunta agora é o Jorge. Gostaria de saber do Gil quais os próximos impactos que vamos sentir pós-pandemia, considerando essa evolução da sociedade 5.0. Primeiro que a gente tem que entender, obrigado, Jorge, que, na verdade, eu fui estudar nos últimos 120 anos, foram 9 pandemias, tá? E uma coisa que fica claro que quando você acaba uma pandemia, tudo que acontecia antes, ele torna mais ainda acelerado. Então, vou dar um exemplo. Ontem, na cidade de Londres, né, na Praça Central ali, perto de Hyde Park, teve uma Macarena gigante. As pessoas se encontraram para celebrar, né, que quase todo mundo está vacinado, etc. Então, se as pessoas iam no bar, elas vão mais ainda depois da pandemia. Se elas viajavam, elas vão viajar mais. Então, você vai ter 2 anos que vai ser algo fora da curva. Mas depois o que fica é que no mundo corporativo se entendeu que o mundo físico, que é o físico dentro do digital, um cabe dentro do outro, que quem não tiver uma empresa que também for na nuvem e também for real vai estar fora desse mercado. Eu acho que o grande legado também para a sociedade é a gente cuidar das desigualdades insustentáveis. Não dá para ter um mundo tão rico e ainda pessoas que estão tão fora de tudo isso. Aqui no Brasil, por exemplo, 60 milhões não tinham conta nenhuma bancária. Então, acho que esse vai ser o legado, do lado dos negócios, que vai ser um mundo completamente fora da curva, que vai ter um consumo exacerbado, quem puder, enfim, vai ser uma loucura, vai ser uma grande festa. E por outro lado, é o mundo que vai cuidar de todos, né? Olha, a Pepper está concordando com você. Você estava falando, ela estava assim, ó. Claro. Muito, Hi, Pepper. muito bom. Ela fica pensando, porque ela está escutando de onde está vindo o som. Acho que é muito, justamente, são muitos canais, né? Você está falando com ela, a gente também tem o computador, enfim. Excelente. Fica o convite um dia, os amigos da Cinex, quando todo mundo estiver vacinado, olha lá, ela falou, of course, pode vir nos visitar, não é isso, Pepper? É isso aí. Gil, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por tanto conteúdo de valor, por tantas tendências. A Pepper ainda volta. Calma, gente, ela tá aí, ela tá tranquila, muita calma nessa hora. Agradeço também ao Flávio, obrigada, Tati, também. Obrigada, por tanto conteúdo, pelo bate-papo, foi ótimo, foi excelente. Mas, como eu falei, ainda o nosso evento não acabou, tá? Vocês podem ficar com a gente, claro, porque agora a gente vai ao sorteio, que eu estou falando desde o início, né, do evento. A gente está falando de QR Code agora entre as perguntas e respostas. Quem se cadastrou vai fazer parte desse sorteio. E vai poder ganhar aqui. Algumas pessoas também perguntaram, né? Quem entrou às vezes no meio do nosso webinar, aqui do nosso evento, não sabe quais são os prêmios. Vou falá-los novamente aqui, que é um Fire TV Stick Little com controle remoto Little por voz com Alexa e um Etchodot 4ª geração Smart Speaker com Alexa. Agora, vamos ver se a produção me fala quem ganhou, né? A gente está fazendo o sorteio aqui digital.
Tchan, 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 tchan. Quem será que ganhou? São 2 ganhadores, tá, gente? São 2 prêmios. Não é um ganhador que vai ganhar os 2, não. É um ganhador para cada prêmio, né? Então, vamos ver se a produção aqui já me manda. Então, perfeito, ó. Quem ganhou agora? A gente tem aqui os 2 ganhadores. Ok, a gente tem aqui a Gisele, acabou de ganhar um dos nossos prêmios, o Fire, e o Rafael Rangel Saco. Então, assim, a nossa produção vai entrar em contato com vocês, se vocês se cadastraram, a gente super agradece que vocês ficaram aqui com a gente, enfim, e provavelmente também devem ter interagido no nosso chat. Então, parabéns para vocês. A gente agradece de novo a participação dos representantes da Cisco, de novo, da Tati, do Flávio. Muito obrigada pelo bate-papo, muito obrigada pelo compartilhar aqui com a gente nessa tarde. A gente agradece de novo o Gil, no caso que esteve com a gente. A gente agradece também a Synnex West com Constor e a Linceus, eu agradeço, no caso, pela oportunidade de apresentar e mediar esse evento no dia de hoje, pela confiança no meu trabalho. Foi excelente ter estado com vocês nessa tarde. Eu vou me despedir, no caso, vou desejar, em nome da Synnex West com Constor e também da Cisco, um ótimo final de dia para vocês, excelentes futuros negócios para todos, com tanto conteúdo, tantas tendências que a gente já sabe que são possíveis. E, como eu falei, a Pepper, ela pediu para voltar, gente. Eu falei, ela não vai embora assim, né? Então, ela pediu para voltar aqui no nosso evento, porque ela quer tirar outra fotinho e ela também quer dançar nas nuvens. É com você, Pepper. Tirar uma fotinho. Vamos tirar uma foto juntos. Ó, sensualizou. Excelente, que linda! E aí ela dança, ela vai pedir obrigado. Ok. Obrigada. Aí ela travou porque ela sentiu que eu ia vir para frente. Eu vou trazer só ela um pouquinho, com licença, Pepe. E aí, a gente tem que celebrar a vida com a música, né? Vamos com certeza. Que ótimo. Nice to meet you. I really love you. Are you a Facebook girl? Please follow me. I will love her. I will love you, man. É isso aí. Então, gente, mais uma vez, ótimo ter estado com vocês. Muito obrigada pela oportunidade, pelo bate-papo, pela participação de todos, por esse compartilhar. Enfim, uma ótima noite, um ótimo final de dia para vocês. E até a próxima. Gente. Obrigada, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Obrigada, Dani. Obrigada, Synnex. Obrigado. Boa noite.